Via de regra, a gente costuma pensar na moda como um produto da estética, né? Via juízo sobre a beleza, a gente pensa que falar sobre moda é falar sobre estética. E tudo bem, tem esse lugar. Mas toda vez que a gente começa a falar sobre a roupa de alguém, a gente quase que invariavelmente se vê remetido a um conjunto de signos, a um conjunto de valores que escapam ao campo da estética. O próprio conceito de bem vestido, por exemplo, eu digo que alguém está bem vestido ou não está bem vestido, bem é um juízo moral, não é um juízo estético. Quando eu falo que alguém está bem vestido, eu quero dizer que essa pessoa está adequadamente vestida para um lugar, para um contexto, para um momento. A gente vê isso, por exemplo, no Oscar, quando se fala da roupa das celebridades. Começamos a falar das silhuetas, da beleza, da cor, composição, mas quase que invariavelmente vamos recorrer a elementos como referências históricas, o luxo ou não luxo, a adequação ou não daquela roupa para o momento, enfim. É por isso que o Peter Staley-Braz, o cara do texto que a gente vai discutir hoje, fala que pensar sobre roupa é pensar sobre memória, mas também sobre poder e posse. Eu acrescentaria, dentre outras coisas. Eu sou Guido Conrado, sou mestre e doutor em filosofia, teórico da moda e das artes e autor do livro Moda, uma trama filosófica. Se esse papo aqui te interessa, segue aí, vai ser um prazer contar com você nessa conversa. Então vamos lá. Como eu tenho explicado nos outros vídeos, eu comecei a trazer algumas referências que aparecem no meu livro de modo mais colaterais, mas que eu gostaria de discutir aqui, pensar alguns elementos de uma forma um pouco mais detida. Num espaço como esse nem sempre é muito possível, esses vídeos curtos não são o que favorecem mais esse tipo de possibilidade, mas é um exercício pelo menos de compartilhamento aqui, de troca, enfim, e trazer coisas que não entraram ali no meu trabalho, mas que me mobilizam. Então, eu estou pensando alguns elementos, alguns conceitos que me mobilizam, que eu acho bacana e que não tive tempo de explorar no meu livro. Hoje a gente vai falar do Peter Staley-Braz. O texto que eu quero discutir é o Casaco de Marx, mas a gente vai começar essa conversa aqui pelo ensaio A Vida Social das Coisas, Roupa, Memória e Dor. E aí a gente já precisa de um preâmbulo aqui, né? Por quê? Esse ensaio ele conta uma coisa muito curiosa. O autor diz que ele havia perdido um amigo e num dado momento ele escreve um artigo um pouco para um congresso, um pouco em homenagem a esse amigo com quem ele havia trabalhado, né? Produzido, pesquisado durante muito tempo. E quando ele vai apresentar esse artigo, ele se sente completamente num dado momento congelado, começa a chorar, não consegue seguir adiante. O que ele se dá conta? Ele se dá conta de que ele está vestindo uma jaqueta que herdara desse seu amigo. E aí ele diz assim: era esta jaqueta que eu estava vestindo na apresentação do trabalho sobre o indivíduo. Um trabalho que, sob muitos aspectos, era uma tentativa de evocar Alan. Se eu vestia a jaqueta, Alan me vestia. Essa percepção absolutamente é o que abre, então, um mundo completamente diferente na percepção do autor sobre a roupa, é essa identificação da presença do amigo na jaqueta. Foi assim que comecei a pensar sobre roupas, lia sobre roupas e falava aos amigos sobre roupas. Comecei a acreditar que a mágica da roupa está no fato de que ela nos recebe. Recebe nossos cheiros, nosso suor, até mesmo nossa forma. E quando nossos pais, nossos amigos, nossos amantes morrem, as roupas ficam. Adiante um pouquinho ele vai dizer assim, olha, como a gente tende a pensar na roupa pela perspectiva da moda, né? Quem é que não leu Lipovetsky, Império do Efêmero e tal, tem muitas questões aqui a discutir sobre isso, mas essa ideia de que a moda se alimenta do transitório, a gente tende a pensar na roupa também como algo que passa. Mas o que ele está dizendo é, galera, tem uma mágica na roupa que diz respeito ao fato de que a roupa fica. Nosso corpo passa, nossos amigos passam, nossos familiares passam e suas roupas ficam. E quando essas pessoas passam, as suas roupas guardam memórias dessas pessoas.
a maneira como eu uso, como eu visto. Ele vai fazer uma comparação, por exemplo, entre a roupa e a joia. Ele vai dizer assim, olha, a joia também fica, mas a joia não carrega a marca do nosso uso. Percebe a diferença? Eu acho que tem um exemplo muito claro que é assim, o sapato que eu calço e uso com frequência gasta sempre no mesmo lugar. Isso é a memória de como eu piso, de como o meu corpo se relaciona com esse sapato. Isso, então, a roupa que eu visto carrega uma memória. Se ela informa o meu corpo, ela se deforma com o meu corpo. As roupas recebem as marcas humanas. Enfim, essa percepção é muito importante porque é a chave para a nossa compreensão da importância que tem o casaco que o Marx usava enquanto pesquisava para escrever o Capital. Isso é uma chave muito bacana. E é por isso que eu fiz questão de ler esse trecho aqui, porque ele nos ajuda a pensar no que significa o fato do Marx ter um casaco. E de como esse casaco é importante para a pesquisa que deu ensejo, deu origem a esse trabalho. Essa é a hipótese do Peter Stanley-Bryce, que eu acho particularmente genial. Ele vai dizer um pouquinho adiante, então, que a roupa tende, pois, a estar fortemente associada à memória, ou, para dizê-lo de forma mais incisiva, a roupa é um tipo de memória. Isso é uma coisa muito poderosa, pensar que a roupa não é um documento apenas, um documento histórico. A roupa é um tipo de memória. A roupa dispõe de uma magia que põe em presença, por meio da memória do uso, da relação de um corpo com o produto do vestuário, põe em presença um corpo, uma vida que se foi. E aí, representar nesse sentido não diz respeito pura e simplesmente a uma dimensão simbólica. Representar diz respeito efetivamente a tornar novamente presente uma ausência. Imagina aquela pessoa que se foi, eu vejo a roupa dessa pessoa, ou eu vejo alguém vestindo uma roupa que é minha, e eu me vejo naquele lugar. Representar aqui não tem a ver com uma dimensão pura. Essa magia não tem a ver com uma dimensão puramente simbólica, tem a ver com o fato de que a memória da roupa traz a presença, representa uma ausência, um corpo que não lhe veste mais. Isso é um poder. E aí ele vai fazer uma consideração a respeito da noção de fetichização da mercadoria do Marx. Ele vai dizer assim, eu vou ler, é um trechinho e a gente já está meio que finalizando. Ele diz assim, Marx, apesar de todas suas brilhantes intuições sobre o funcionamento do capitalismo, estava equivocado ao se apropriar do conceito de fetichismo da antropologia do século XIX e aplicá-lo às mercadorias. Ele estava certo, naturalmente, ao insistir que a mercadoria é uma forma mágica, isto é, mistificada, na qual os processos de trabalho que lhe dão seu valor foram apagados. Mas, em troca, ao aplicar o termo fetiche à mercadoria, ele apagou a verdadeira mágica pela qual outras tribos, que não a nossa e quem sabe, talvez até mesmo a nossa, habitam e são habitadas por aquilo que elas tocam e amam. E, bom, vou fechar por aqui. E essa é uma primeira hipótese muito genial do Peter Stanley-Bryce, de dizer assim, olha, é claro que o capitalismo se apropria da magia dos objetos, dessa capacidade que os objetos têm de serem além de si próprios, dessa capacidade que a roupa tem de ser além de si mesma. Mas isso fez a gente se afastar ou desviar o nosso olho dessa magia que é poderosa, dessa capacidade que uma roupa tem de ser além de si própria, em si própria, porque essa é que é a questão. É porque o que ele está dizendo aqui é que essa magia, ela não se dá no âmbito simbólico, pura e simplesmente.
Ela é uma apropriação simbólica, mas ela não se dá, ela se dá na materialidade. Pensa comigo o que eu estou dizendo, olha só. Você ganha uma camisa de presente. Essa camisa é de uma marca. Essa marca produziu centenas de outras camisas idênticas. Mas você desenvolve um afeto por essa camisa que faz com que essa camisa se distinga de todas as outras camisas que são idênticas a ela. Se você um dia perde essa camisa, não adianta ir à loja e comprar uma igual, porque é na materialidade daquela camisa que o afeto do presente, o afeto que a pessoa que te presenteou se faz presente. E eu acho interessante ele usar, em particular, o termo habitar. Porque habitar, o Heidegger vai dizer, é abrir-se para a intimidade. O Heidegger, no Ser e Tempo, eu acho que ele vai dizer que há um vínculo entre habitar e habituar. Há a mesma origem no grego. Então, de certo modo, a gente só habita aquilo que nos é habitual. Os objetos se aproximam da gente, é isso que ele está dizendo, de tal maneira que eles passam a desfrutar da nossa intimidade. Nós passamos a habitar e sermos habitados por aquilo que vestimos. Eu acho que é isso. A gente tem aí um gancho, espero que você tenha curtido. A gente continua, então, esse papo no próximo vídeo. Valeuzão e até!